Dicas Filosóficas e Aula Dual. Eu sou Alisson Santos e aqui no meu canal vocês encontram informações sobre os mais variados e diversos assuntos. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sininho para não perder nenhuma nova atualização e nenhum novo vídeo. E vem comigo, vem com a gente nessa incrível e infinita viagem. Eu estava navegando na internet e me deparei com a seguinte matéria do dia 14 de dezembro no site do G1. Castração química. Especialistas dizem que usar remédio para tirar libido de pedófilos não impede ataques. Entenda. Como eu achei o tema bem polêmico, eu resolvi então falar um pouco sobre o assunto. Eu confesso que sou um pouco leigo com relação ao tema. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o conceito de castração química foi durante a época do governo Bolsonaro, pois este tipo de procedimento é uma de suas pautas políticas. Como um leigo, a primeira coisa que me vem à cabeça com a expressão castração química é que determinado sujeito receberia como pena por ter praticado ou cometido alguma infração, algum crime de espécie sexual, uma espécie de castração da sua genitália. Parece um conceito até meio bárbaro, que retrocederíamos à antiguidade, né, como os babilônicos, onde existia o Código de Hammurabi, né, um código jurídico que dizia mais ou menos o seguinte, né, olho por olho, dente por dente. No entanto, crimes sexuais cometidos contra crianças e também adolescentes são tão repugnantes e inaceitáveis que eu confesso que no meu interior, naquela ocasião, eu considerei até mesmo uma medida justa esse tipo de procedimento, mesmo sabendo que a mutilação de algum membro do corpo de um criminoso infringiria aos próprios direitos humanos, né? Porém, conforme apontado pela reportagem, os números da violência sexual no Brasil contra crianças e adolescentes são assustadores. Existe uma vítima para este tipo de crime a cada 8 minutos. Pois então, foi aprovado pela Câmara dos Deputados essa semana um projeto de lei que diz o seguinte: quem cometer os crimes de estupro, de vulnerável, prostituição infantil, aliciamento de menores, ou portar, vender, gravar ou simular cena de sexo com crianças e adolescentes será submetido à castração química. Sendo aprovado pelo Senado, ao que parece, seria uma forma de punição digna, digamos até maravilhosa, para esse tipo de infração. Só que então, no decorrer da matéria, me deparo com a seguinte informação. Essa tal da castração química nada mais é do que submeter o sujeito, o criminoso, ao uso de medicamentos de forma oral ou injetável que agiriam no organismo deste, inibindo a libido e reduzindo o seu desejo sexual e impedindo até mesmo a sua ejaculação. Até aí tudo bem. Só que o efeito desses medicamentos, além de tudo isso, é temporário. Ou seja, o sujeito realmente não é castrado. Obviamente, o assunto gerou polêmicas e diversos especialistas começaram a se pronunciar sobre o assunto. Como exemplo, na matéria temos um médico psiquiatra e temos também um médico urologista que dizem não haver evidências científicas de que eliminar a libido de um sujeito pedófilo, por exemplo, possa evitar que ele pratique atos de infração de violência sexual. O psiquiatra Danilo Baltieri, por exemplo, que estuda há mais de 20 anos a pedofilia, afirma que acredita sim que no Brasil deve haver um endurecimento das formas das leis e das formas de suas punições. Entretanto, a pedofilia é um distúrbio psiquiátrico e a terapia hormonal, conhecida como castração química, seria quase irrelevante para coibir esse tipo de comportamento. Em suas próprias palavras, ele afirma o seguinte: a pedofilia é um transtorno complexo e que não envolve só o impulso sexual. Usar medicamentos para impedir que o criminoso tenha uma ejaculação não vai evitar que ele ataque. Isso porque estupro é algo amplo e há outras formas, infelizmente, de se fazer isso. Então, algo que me chamou muito a atenção também na reportagem foi o fato de alguns especialistas estarem até mesmo preocupados com os efeitos colaterais que tais medicamentos podem desencadear nos criminosos. Como se a população não tivesse acesso a substâncias muito piores que causam efeitos colaterais adversos e gravíssimos, né? Eu não quero parecer desumano, mas existe uma frase
É mais ou menos assim, né, que os direitos humanos eles servem mesmo para humanos direitos. Então, neste caso, eu acho que acredito que essa seria a última preocupação que as autoridades ou os especialistas deveriam ter referente ao assunto. Mas e aí, será que este projeto seria aprovado pelo Senado? Fica essa dúvida. O Instituto dos Advogados Brasileiros alegou que este projeto viola o artigo 5º da Constituição, que proíbe a imposição de penas cruéis. Nesta perspectiva, a castração química implicaria em uma alteração permanente e irreversível no corpo do condenado, de modo a afetar a sua identidade sexual e a sua própria autonomia. Devido ao grau de perversidade, foi enquadrado como inconstitucional pela análise da Comissão de Direito Penal. Algo semelhante falou Maurício Stegmann Dieter. Ele é professor de Direito da Faculdade da USP. Para ele, a ideia de manipular os seres humanos por meio de uma engenharia hormonal é uma prática autoritária que não se justifica nem pelos piores motivos. É um absurdo passar por um projeto destes, porque é inconstitucional e uma violação à própria dignidade humana. Minha intenção, ao trazer essas informações, não é chegar a um veredito sobre o assunto, mas sim nos conduzir a um exercício de começar a pensar e a refletir sobre ele. E vocês? O que teriam a dizer a respeito disso? O que você pensa sobre o tema depois de tudo que lhe foi exposto? Deixe suas opiniões nos comentários, eu adoraria conversar com você sobre isso. Desde já eu agradeço a atenção de todos que me acompanharam até aqui. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. E nos vemos no nosso próximo encontro.